Bom dia a você que nos assiste, é um grande prazer. Não sei se você está assistindo a gente de manhã, de tarde, de noite, então bom dia, boa tarde, boa noite. A hora que você estiver nos assistindo, é um grande prazer estar recebendo a sua audiência nesse primeiro podcast que a gente está fazendo aqui da Didático Cash, em parceria com a Radar Cripto, que é o nosso portal de conteúdo para criptomoedas, para ativos digitais de uma forma geral. E particularmente eu tenho a honra de trazer, eu não vou me alongar muito nas apresentações porque o assunto é muito interessante, eu tenho a honra de trazer aqui, eu já vou apresentar ele, e aí já vou passar a palavra para ele, porque o tempo é bem escasso. Para ter uma ideia, a gente marcou dia 30 de novembro e eu vou até usar esse termo. Graças a Deus que a conversa não ocorreu dia 30 de novembro, porque em 30 de novembro a lei ainda não tinha sido aprovada. Mas eu tenho a honra de ter comigo aqui no estúdio o deputado Áureo Ribeiro, deputado por 3 mandatos, deputado, mas antes eu vou falar, deputado, casado com a Aline, pai do Gabriel e da Alice, nascido e criado em Duque de Caxias e deputado pelo 3º mandato. Eu vou falar dessa forma, né? Não estou puxando, fazendo nenhuma apologia política, não é o meu papel aqui totalmente apolítico da minha parte. O meu tema aqui principal é a questão da criptomoeda, que é o que me cabe, mas ele é um tema que eu sou apaixonado desde 2012, quando eu conheci a questão de criptomoedas. E posso falar dessa forma, né? Você vem trazendo aí desde pelo menos 2015, quando o projeto de lei foi colocado no plenário, defendendo a tese que a gente precisava regulamentar as criptomoedas. E eu acho que esse foi um ponto até que eu passei a lhe seguir desde então, porque eu acho que colocou o Brasil desde lá. Eu acho que isso é um motivo que seria um motivo até de orgulho para os brasileiros. A gente vive um momento de muita disputa eleitoral de todas as partes, né? Quem é de esquerda, quem é de direita, quem é de centro, quem seja de lá, o espaço que for. Mas o Brasil ele foi um dos pioneiros, um dos países pioneiros no objetivo de regulamentar esse pool de negócios tão potencial que é a blockchain, que um dos caminhos que a blockchain tem são as criptomoedas. Então, eu vou passar a palavra para ti. Muito obrigado pelo carinho de estar aqui nos nossos estúdios, deputado Áureo. Muito obrigado. Olá, eu quero primeiro falar da alegria de participar desse canal, de participar desse podcast, de poder falar um pouquinho do que está acontecendo no mundo e especialmente aqui no Brasil. Eu estou no meu 3º mandato de deputado federal e desde 2015 eu tenho uma bandeira de a gente entender, difundir e falar sobre criptoeconomia na Câmara dos Deputados. Você imagine que em 2015, quando a gente começa a falar de criptoeconomia, e numa Câmara ainda envelhecida, as pessoas perguntavam, é de comer? É de beber? O que é criptomoeda? O que é Bitcoin? O que é Ethereum? Como é que funciona isso e como é que a gente usa isso? Então, o nosso primeiro momento na Câmara foi de difundir a criptoeconomia, de apresentar um projeto muito ainda fraco naquele momento, mas que abrisse uma discussão para a gente começar a falar no Congresso Nacional de criptoeconomia. Nós pedimos ali naquele momento para criar uma comissão especial. Como é que funciona isso, para você ter ideia? Uhum. Você separa esse tema, cria uma comissão, essa comissão, os partidos políticos, indica os seus representantes para fazer a discussão daquele tema específico. E nós ali fizemos todo o papel regimental que exige e criamos a comissão especial e começamos a discutir. Você imagine você discutir criptomoeda com uma pessoa que nunca tinha ouvido falar, de 50, 60 anos, e uma criptomoeda que a garotada está no dia a dia da vida das pessoas. Como foi difícil difundir e explicar o que a gente queria e como a gente queria. No nosso país, em qualquer país, tudo que se apresenta novo, você cria a suspeição das pessoas de falar, o que é isso?
O que ele quer? Por que ele quer? Mas tudo que está na informalidade, você não tem segurança. Então, o motivo da apresentação da nossa lei em Brasília foi, primeiro, criar uma segurança jurídica e uma segurança econômica. Você não regula a tecnologia. Nós vamos aqui regular a tecnologia. Não tem regulamentação para a tecnologia. Essa tecnologia ela está em crescimento, ela está de uma forma de mutação e ela vai crescer a cada dia de forma que o governo não tem como impedir ou regular. O que a gente regula, né, na forma bem clara e objetiva é o reconhecimento. O que a gente quer com o nosso projeto de lei em Brasília? É reconhecer que existe um ativo digital. É dar segurança jurídica de você transacionar no Brasil um ativo digital. É dar segurança jurídica a investidores. É dar segurança jurídica de você comprar um hambúrguer, uma casa ou uma lancha. Ou vender um hambúrguer, uma casa e uma lancha e receber através de um ativo digital. O nosso projeto de lei também fala onde você deve comprar, aonde você deve vender e como você deve fazer isso. Por que a gente deixou isso de forma bem clara? Tudo que tem desconhecimento tem aproveitadores nesse meio do caminho. E todo mundo começou a falar de uma forma bem clara em Bitcoin. Bitcoin passou a ser a moeda mais importante e famosa da criptoeconomia. Comprei tantos Bitcoin subiu tanto, começou isso a ficar muito popular e várias pessoas se aproveitaram da falta de desconhecimento da população brasileira e começou a criar alguns caminhos com a brecha na legislação brasileira para aplicar alguns golpes em cima dos brasileiros. De forma bem clara e objetiva, a gente teve algumas empresas que se aproveitou da boa-fé do brasileiro, captou o recurso do brasileiro para fazer o investimento e sumiu com todo o dinheiro das pessoas, com os sonhos, com os projetos. Ali pessoas que trabalharam, pegaram e depositaram o seu fundo de garantia, pessoas que trabalharam e depositaram ali o carro que vendeu, a casa que vendeu, acreditando num negócio que é seguro, mas que foi feito de forma errada. Casos emblemáticos, inclusive, que foram Banco Bitcoin, Atas Quanto. Exatamente. E que a penalidade dessas pessoas... Exposição internacional. E que o crime que essas pessoas cometeram não foram penalizados porque existe uma brecha na lei para penalizar esses crimes. Então a gente trabalhou muito. Eu tive a oportunidade de visitar alguns países, entender como é que funcionam essas autoridades monetárias na Suíça, entender como é que funciona em Nova York, entender como é que funciona na Argentina, no Uruguai, em Singapura, em Dubai. Tive experiências muito interessantes que não posso deixar de compartilhar. A gente dá pouco valor aqui à nossa juventude. E aí você chega em Dubai, o governo de Dubai tem um programa de aceleração das startups. É uma coisa tão simples, tão moderna. E quando eu cheguei lá no programa de aceleração das startups do governo de Dubai, encontrei um carioca, encontrei um mineiro, trabalhando e investindo ali a sua capacidade a serviço do governo de Dubai. Que a gente tinha que estar fazendo aqui. Exatamente. Criando as nossas fintechs, criando as nossas startups, dando oportunidade a essa juventude no Brasil. Né? E a gente, nessa lei, nessa discussão, a gente quis criar aqui no Brasil atrativos para receber novos investimentos. É dar essa segurança jurídica que precisa para você atrair investimentos, para você atrair a atenção do mundo para o nosso país. Quando a gente fala sobre a questão de dar segurança jurídica, você está falando aí sobre a questão de Dubai. Ontem a Binance assinou com a Dubai World Trade Center Authority, com a DWTC, um acordo de cooperação para criar uma zona franca dentro dos Emirados Árabes Unidos. Justamente isso, a Binance ela é a maior exchange do mundo, a maior corretora do mundo. Que já opera aqui com a gente. Que já opera aqui, mas por meio de terceiros, porque falta de regulação. E eu tenho uma pergunta muito interessante que eu gostaria de fazer.
nesse sentido, eles estão buscando, os Emirados Árabes Unidos, com todo o seu poderio financeiro, eles estão buscando criar todo um ecossistema através da BSC, que é uma rede de emissão de tokens nativos, onde qualquer pessoa pode ir lá com uma ideia e criar um token sobre, seja lá qual for o propósito, e aí você tem diversos tokens. Por exemplo, hoje a gente tem no Brasil um token brasileiro de um amigo que criou um token que faz a compensação da emissão de carbono. Um token de uma pessoa, de um carioca, que criou um token de emissão de carbono, e aí existe uma companhia aérea que toda vez que ela, de tempos em tempos, ela vai lá e faz a compra desse token para fazer a compensação de emissão de carbono. E aí as regras do negócio se faz lá. Bom, você tocou sobre a questão eu fiz várias perguntas aqui, tem uma pauta inteira aqui. Essa segurança jurídica que a gente pode trazer com a lei, ela não poderia fazer com que a gente enquanto nação, pudesse ser a casa da Binance no mundo? Porque a Binance está sem casa ainda. A segurança jurídica ela vai ter um atrativo. A gente está num país enorme. O Brasil é um grande país na sua extensão territorial, na sua população e na aplicação de tecnologia. A gente é um dos países que mais usa a internet, né, que mais acessa, que mais tem telefone celular. Então aqui é um celeiro de possibilidades e que pode acontecer no Brasil. Quando a gente cria uma regulamentação de forma libertária, que é o reconhecimento do ativo digital que a gente vai transacionar, a gente mostra para o mundo que o Brasil está pronto para receber essas corretoras, está pronto para receber esses agentes que trabalham com criptomoedas. E esse é o nosso papel. Nós, na discussão na Câmara dos Deputados, a gente teve a oportunidade de discutir com diversos especialistas. Quando a gente começou a discutir em 2015, tinha muita resistência. O Banco Central não queria, o COAF não queria, a Receita Federal não queria, a Polícia Federal não queria, o Ministério da Economia não queria. Foi um momento muito assim difícil, porque ninguém acreditava no mercado. Só que esse mercado foi evoluindo, foi crescendo, as pessoas foram transacionando, foram comprando, vendendo, procurando entender o que é. E só de forma legal no Brasil, a Receita Federal já tem identificado que as pessoas colocam ali no seu imposto de renda que tem uma criptomoeda, tem 600 mil pessoas que já declaram desde 2018 que tem uma criptomoeda. Sou uma 600 mil pessoas que colocaram no imposto de renda. Para você colocar no imposto de renda tem que ter um volume maior. Não é? Você tem R$1.000 de criptomoeda, você não é obrigado a colocar. Vocês Então são pessoas que já têm um volume de criptomoeda, que já coloca no seu imposto de renda, que possui essa criptomoeda, que já possui esse ativo digital. Você tem 127 bilhões de reais sendo transacionado, identificado pela Receita Federal. Mas é muito maior o número de pessoas que trabalham com criptomoeda no Brasil, que transaciona criptomoeda no Brasil, porque você pode pegar a sua carteira digital e mandar para cá, mandar para lá, fazer de ponta a ponta, que não tem como enxergar esse volume. Mas esse volume chamou a atenção. E aí viu a real necessidade de reconhecer esse ativo. Aí você vai me falar assim, a gente pode ser a casa da Binance? Pode. A Binance pode ser instalada aqui no Brasil e aqui ser o grande atrativo. Então, essa é a minha pergunta. Poderíamos estar diante de um convite, de repente, para o CZ, porque isso é até um bom ponto. Bom, CZ, você está convidado a vir ao Brasil. Porque aqui vai ter segurança jurídica, aqui tem segurança econômica, aqui é num país que o brasileiro gosta de usar tecnologia, aqui a gente tem um número excessivo de telefones celulares, aqui a gente acessa a internet, aqui a gente está recebendo 5G agora com grande investimento. Perfeito. O Brasil está pronto para receber, para crescer e para avançar. E os nossos talentos estão trabalhando para o mundo todo, em grandes startups, em grandes projetos. Perfeito. Bom, então, dentro ainda dessa linha aí,
minha origem é da área de tecnologia e eu tenho uma empresa de educação também. Eu acho que, bom, existem diversos sites que já exploraram todo esse tema do ponto de vista jurídico, e não que a gente não vá falar aqui de forma ampla, e o senhor já está falando aqui, dando todas as explicações, mas eu queria ser um pouco mais didático, porque, por exemplo, toda vez que o mercado reage, hoje o mercado está reagindo bem, eu já vi de manhã, né, porque eu faço os meus trades lá, o mercado está reagindo bem, porque as pessoas elas querem, mas basta que a reunião do Federal Reserve na semana passada foi um grande acontecimento, e aí quando o Federal Reserve manteve a taxa de juros, o Bitcoin segurou, e aí agora a tendência é que ele suba para dar um refresco nas criptomoedas. Bom, enfim, não vou falar sobre trade nem de comportamento, porque eu não sou professor de fundamentalista de criptomoedas. O que eu acho que fez com que as pessoas, principalmente a partir da pandemia, passassem a olhar mais para a criptomoeda foi porque todo mundo, de uma hora para outra, precisou ficar recluso em casa, né? Então as pessoas ficaram reclusos em casa e muitos não tinham o que fazer, porque ou ora foram mandados embora, ora foram colocados para fazer um home office e tudo mais. E aí começou a surgir os cursos mágicos de Fique Rico num minuto, porque o Bitcoin ele dá realmente a oportunidade de ele estar num momento que ele está a 260 mil reais, no outro momento ele está a 280. Então, bom, você não tem 260 mil, mas se você tiver uma fração, você pode ganhar na fração. Lembrando sempre da normativa da Receita Federal e tudo precisa ser declarado. Bom, mas isso daí cada um que cuide das suas finanças e responda junto à Receita Federal. Então eu vejo que os novos investidores, e houve um crescimento, por exemplo, na B3, quantitativo. A B3 saiu de 700 ou 900 mil investidores para 3 milhões de pessoas investindo na Bolsa, na B3, durante a pandemia, e o mesmo aconteceu nas criptomoedas, porque é muito mais fácil você investir em criptomoedas, até porque, como você mesmo falou, é a juventude que está entrando. No mercado tradicional, a gente tem uma figura que é a Anbima. A Anbima, ela regula. Então, as pessoas elas querem se denominar investidores, os investidores de criptoativos, que é como as pessoas querem se denominar. Então eu vou ali agora no mercado Bitcoin, ou seja lá em qual corretora seja, para que a gente não possa falar sobre uma corretora aqui ou uma exchange específica. Eu vou ali na corretora, eu vou comprar um Ethereum, ou vou comprar uma fração de uma criptomoeda, e eu vou me autodeclarar um investidor de criptomoedas. Mas eu não quero só comprar, porque o que eu quero é o ponto da compra e o ponto da venda. Então eu vou pegar um guru na internet e vou fazer isso. A lei vai me proteger de alguma forma, ou vai proteger as pessoas que, assim como no mercado tradicional, se eu ligar para o gerente do meu banco agora e solicitar para ele qual o investimento que você me aconselha a fazer, para que ele possa me fazer um aconselhamento de investimento, ele precisa ter um curso da Anbima, ele precisa ter um certificado da Anbima. A lei, a PL 2303, ela vai proteger de alguma forma o investidor de criptomoedas nesse sentido? E de que forma? A PL 2303, ela dá... Mesmo que seja nos seus desdobramentos. Ela dá clareza ao reconhecimento do ativo. Ela fala o seguinte: para você transacionar um ativo, você transaciona de ponta a ponta, que você já faz, e você não precisa de projeto de lei nenhuma para fazer isso. Mas ela fala o seguinte: você, para instalar uma corretora, uma exchange no Brasil, você precisa seguir o regulamento do Banco Central. Como você vai comprar um dólar, comprar um euro, comprar um ouro, você tem um regulamento a seguir. E vai ter o mesmo regulamento a seguir. O que foi muito questionado, eu quero até explicar aqui essa oportunidade. As pessoas, quando você fala em regulamentação, elas confundem com taxação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Você já é taxado para comprar e vender Bitcoin. A Receita já te cobra. Sim. Quando você tem ganho de capital, você tem que pagar pelo seu ganho de capital. Então, a lei não muda nada de nisso. Bitcoin é um carro ou um avião. imóvel, um avião.
Então você vai já ter, a taxação você já tem. E eu quero frisar bem isso, porque a gente tem que difundir isso para esclarecer a população brasileira. Esse reconhecimento do ativo, por que ele é muito importante, mas então por que você quer regular? Eu quero regular o ativo para não vir daqui a pouco o maluco e falar assim, ó, tudo que você tem ativo não pode transacionar Bitcoin no Brasil. Tem alguns países que a sua liderança, sim, simplesmente ela quer impedir uma tecnologia de funcionar no seu país. E cria uma instabilidade tremenda. Aqui não, aqui eu quero ao contrário. Aqui, independente da autoridade máxima brasileira, a gente pode transacionar, você pode comprar, você pode vender, você tem que declarar, você pode ter ganho de capital. E aqui o que a gente está criando é de forma libertária. Por que eu falo isso de forma muito clara? Porque não vai ser esse projeto de lei que vai ajustar o mercado. Esse mercado vai se ajustar sozinho. Esse mercado é um mercado em crescimento. Esse mercado é um mercado em expansão. Esse mercado ainda no Brasil e no mundo, ele é um mercado que está mais focado a investimento do que meio de pagamento. As pessoas compram Bitcoin para investir. Mas o futuro vai ser você pagar hambúrguer, carro, estacionamento, roupa em Bitcoin ou outra criptomoeda. A gente vai utilizar dessa moeda fracionada para viver o dia a dia. Ninguém imaginou que a gente poderia hoje estar passando um Pix de uma pessoa para outra. Faz um Pix para mim, faz um Pix. A tecnologia te garante isso. E ele vai ajustando. Você vê que o próprio Pix, que é uma coisa comum hoje, ela vai se ajustando no mercado e vai criando suas normativas para você utilizar. Eu acredito que com esse projeto de lei aprovado no Senado e sancionado, a gente vai ter aqui um atrativo tão grande que a gente vai ter uma juventude. E aí você tem essa figura do trade, sim, trabalhando, gerando renda, oportunidade. Vai ter muita gente transacionando um criptoativo no Brasil. Por quê? Porque a gente fala assim, no Brasil você pode transacionar, você pode utilizar porque é legal. É legal. A nossa lei permite isso. E você cria esse ambiente econômico de você reconhecer que você pode transacionar. Sempre tem as pessoas que não conseguem entender o projeto e não leram. Você quer intervenção do Estado. Não é intervenção do Estado, não. A gente quer segurar que o Estado daqui a pouco não proíba isso. É o contrário. Para você que ainda não entendeu a lógica, a gente quer falar assim, pode vir que amanhã ninguém vai te atrapalhar. Você não está cometendo nenhum ato aqui de está infringindo nada na lei, não é uma contravenção, não é legal você transacionar aqui sua criptomoeda, ou criar sua criptomoeda e lançar no mercado, ou criar o seu token, o seu ativo digital, tokenizar. Você pode fazer isso no Brasil, pegar com crédito de carbono, falar da Amazonas, criar um token que cria de qualquer assunto e lançar no mercado. A gente tem milhares de criptomoedas e vai continuar tendo milhares sendo criadas, mas com um ambiente totalmente saudável aqui no Brasil, que é isso que a gente quer. Uma coisa que eu quero frisar para você, que a gente avançou muito no projeto, primeiro que a gente penaliza quem quer aplicar golpe com criptomoeda. Isso eu acho que é um ponto muito importante. Né? Por quê? Mas por que você quer aplicar? Porque a gente tem tem experiências trágicas no Brasil. Sim. Banco Bitcoin, Atlas Quanto, GAS agora, 400 mil clientes sem saber o que vai fazer. Sem saber o que vai fazer. Que depositaram os seus sonhos, suas esperanças, e todos os dias que acreditaram. Na mídia, é quase como Virou rotineiro as Exatamente. Pessoas aplicar golpe. Também não existe essa facilidade que as pessoas... 30%, 40%, garantia de investimento. Não dá pra acreditar nisso, né? Isso não existe, gente. Por mais valorização que a moeda tenha, não existe isso. É mercado. O mercado dita a valorização dessa moeda. Então a gente precisa ter educação financeira para trabalhar com criptomoeda. Você tem que estudar, você tem que recorrer aos vídeos, você tem que recorrer ao mercado, aos gráficos, para você entender qual é essa valorização, para que você possa ter ali o seu investimento sendo feito de forma segura e você ter ali a tranquilidade de estar transacionando um ativo digital no Brasil. Bom, com toda certeza, é um projeto aí que já tem pelo menos 6 anos de maturação
dentre tantas e tantas pessoas que fazem parte da sua equipe, enfim, de todos aqueles que colaborarem e contribuem para que a gente esteja aí, eu não sei em qual estágio tá, ele já está no Senado. Já está no Senado, eu tive a oportunidade de conversar com alguns senadores. Uhum. Na Câmara é uma coisa muito interessante, que a gente, quando eu comecei a fazer isso, eu fui questionado pela minha própria equipe. Falou, deputado, o senhor está abordando um tema que não é popular. Desculpa, só uma pergunta. Eu vi numa entrevista que você afirma que no primeiro trimestre a gente tem o projeto aprovado e sancionado. Como se dá? Bom, eu sei, a gente grava videoaulas aqui o tempo todo de direito constitucional, mas como a gente está fazendo uma coisa bem didática aqui, para que as pessoas possam entender como se dá esse processo a partir de agora. Está aprovado na Câmara? Já é lei? Não. A lei só se torna quando é sancionada pelo presidente da República. A Câmara aprova o projeto, vai para a Casa Revisora, que é o Senado. O Senado tem uma discussão também do texto. Tem alguns projetos apresentados no Senado. A gente está criando um entendimento. Como esse projeto já foi debatido com a Receita Federal, com o Ministério da Justiça, com a Polícia Federal, com a CVM, com o Banco Central, com o Ministério da Economia, com a Secretaria de Governo. Esse projeto está redondo para ser colocado em prática no Brasil. A gente já fez esse caminho. O Senado já também difundiu isso na casa. Já existem alguns senadores prontos para votar esse projeto, que agora vai precisar de um bom bate-papo ali para ajustar algum detalhe que os senadores queiram ajustar para a gente aprovar no Senado. Eu acredito que nesse primeiro semestre do ano de 2022 a gente torna lei no Brasil a criptoeconomia, né? Porque a gente está muito maduro já para votar esse projeto. Voltando aqui, quando eu comecei a discutir isso na Câmara, a própria minha equipe foi contra. Falou, isso não é um tema popular. Você está discutindo uma coisa que as pessoas não entendem. E eu comecei a pensar nisso até um dia que eu cheguei num posto de gasolina para abastecer. O frentista falou assim, é o senhor, né? Eu falei, o quê? O senhor é o deputado do Bitcoin. Aí eu falei, um frentista num posto de gasolina? Não, eu estou investindo em Bitcoin. Peguei aqui, eu fui mandado embora da minha empresa, todo o dinheiro que eu peguei aqui eu estou investindo em Bitcoin. Isso foi crescendo, foi recorrente, eu comecei a passar nos corredores da Câmara dos Deputados, o senhor é deputado do Bitcoin, deputado do Bitcoin, deputado do Bitcoin. A gente começou a difundir uma ideia, conversar. Eu tive a oportunidade de visitar alguns países para falar sobre o assunto, falar o que a gente estava fazendo no Brasil, como a gente estava fazendo. Eu tive a oportunidade de participar de alguns congressos, para que a gente pudesse estar chegando esse momento que a gente chegou de aprovar na Câmara dos Deputados. A gente aprovou esse projeto só com o voto contrário de um partido, que foi o Partido Novo, que é contrário ao projeto na Câmara dos Deputados. No Senado, a gente vai aprovar também, que acredito de forma com unanimidade de todos os partidos, porque está bem discutido e bem debatido. Sim. Na Câmara. Isso vai trazer uma evolução de você criar uma criptomoeda. Você imagina o Brasil, que a gente a discussão da questão do meio ambiente e a gente criar um ativo para o meio ambiente. Eu poderia com a citar Amazonas que a gente tem aqui, o que pode ser revertido para o nosso país de um ativo verde. Né? Então, tem muita coisa boa que pode acontecer. Vou fazer um jabá. Se você for lá no Radar Cripto, lá a gente faz a divulgação e assim, de verdade, o Radar Cripto é um hobby mesmo aqui da empresa. É um hobby da empresa não, é um hobby meu particular, porque foi até uma forma que eu encontrei para que eu pudesse me atualizar das informações. Eu comecei atualizando, e bom, o negócio escalou e a gente viu que aquilo dali poderia ser mais uma fonte de notícias e tudo mais uma fonte de divulgação para a empresa, e começamos a fazer o projeto. Mas a gente tem centenas de excelentes projetos já criados por brasileiros fora do Brasil, porque a gente não tem infraestrutura dentro do Brasil, possivelmente, até pelo que você mesmo falou,
A gente vai para fora e eu chego lá eu chego em Dubai, ou eu chego em Miami, ou eu chego em Barcelona, eu chego em diversos lugares no mundo e sempre tem um brasileiro com projetos magníficos. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Você tem a Moss, que listada na Coinbase, uma das maiores corretoras americanas, se não a maior corretora americana, listada na Nasdaq, que dá crédito de carbono, brasileira, rodando na rede Ethereum, que não foi construída aqui dentro. Você tem um projeto focado para mercados específicos que também roda na rede Binance. E a Binance ela não tem casa, ela não tem sede, porque existe, os países eles ainda não encontraram um formato de regular a criptomoeda, e por isso que eu, de novo, até faço menção aqui a ti, no sentido de nós podemos nos orgulhar, ou deveríamos nos orgulhar muito, porque somos pioneiros nesse assunto, porque os grandes países de primeiro mundo, os Estados Unidos ainda não têm uma definição sobre a regulação. E as moedas oscilam, até as stablecoins, que são lastreadas no dólar, no euro, são lastreadas em uma moeda fiduciária, elas oscilam o tempo inteiro, porque não existe uma regulação. E o Brasil está numa vanguarda. A gente está na ponta, na porta, para que a gente possa ter a sanção presidencial. A gente pode citar, óbvio, El Salvador, que já usa isso como moeda corrente. Eu vou até fazer uma pergunta. Que é bem diferente do nosso projeto. Do que a gente quer no Brasil. E o ambiente econômico de El Salvador é bem diferente do ambiente brasileiro. Né? El Salvador é um país pequeno, que tinha uma economia muito frágil, que não tinha uma moeda, né? Que não é diferente de você pegar um Brasil com seus territórios e instalar uma moeda e colocar de corrente. Pelo que eu li do projeto, não existe nem... Nossa moeda é o real. É o real, e vai continuar sendo. Vai continuar sendo real, daqui a pouco você vai ter o real... Que tokenizado, você vai ter o real ali, exatamente. O ativo digital. Mas vai continuar sendo real. O Bitcoin ele passa a ser reconhecido como um ativo digital oficial. Como é que funciona isso? A gente não reconhece que existe o dólar? Sim. Você não pode transacionar dólar? Você já não fez um financiamento dolarizado no Brasil? Você vai poder fazer em Bitcoin. Você mas pode com agora... segurança e garantia jurídica e econômica. Econômica. Vamos supor, eu posso fazer aqui agora, o Brasil pode lançar, o Bradesco, a XP... Banco do Brasil, o Itaú, a gente pode lançar um fundo baseado em criptomoeda. E você investir ali. Eu vou pegar tanto e vou botar porque esse fundo aqui vai me dar um rendimento melhor, porque ele é baseado aqui no Bitcoin. Você lança um fundo oficial. Olha que maravilha. Você tem um reconhecimento, o Banco Central já enxerga, o CVM enxerga, você está lançando no mercado. O Brasil pode ter reservas também. Esse é um outro ponto. Esse é um outro ponto que eu posso pagar o meu IPVA, meu IPTU, pagar meu imposto, meu ICMS, tudo em Bitcoin. Porque vai tornar uma coisa tão normal que você vai chegar no shopping ali e vai ter um caixa ali de ATM que você vai poder pegar o seu Bitcoin, fazer real, então pegar o seu real e comprar Bitcoin. É normal isso. E pela liberdade que se tem, aceita quem quer e paga quem quer. E paga quem quer. Né? Porque quando você, sabendo da oscilação que existe das criptomoedas, o vendedor tem o direito de receber ou não, assim como o vendedor hoje ele já tem o direito de receber ou não por cartão de crédito ou débito, fazer um parcelamento com ou sem juros, ele pode ter o direito, ele tem o direito de receber em criptomoedas e ser beneficiado de uma oscilação positiva da criptomoeda, assim como a pessoa que está pagando pode pagar com a criptomoeda e saber que ela está pagando hoje mais barato porque a cripto está mais baixa. Mas ela pode, no dia seguinte, ter pago uma enormidade de dinheiro porque a cripto aumentou. Mas, enfim, é um direito que o cidadão e que os lojistas têm e a gente cria todo um ecossistema de operações. Aí, eu tenho mais uma informação aqui, por exemplo. Hoje, mesmo países que bloqueiam a criptomoeda, utilizam em larga escala a questão da blockchain, que é a origem de tudo. E a blockchain é totalmente transparente. Por exemplo, todas as operações do Citigroup, do Citibank, mundiais, todas elas seguradas por blockchain.
Toda a operação de BMW, toda a operação da China Construction Bank, que é das maiores conglomerados da China, ela faz uma operação magnífica na questão de rastreamento de remédios. O Covid-19 na Europa, os aeroportos eles utilizaram a rede blockchain da Ethereum para utilizar. Então, assim, a Ethereum é uma criptomoeda, sim, mas ela também é uma blockchain. Isso é uma plataforma. E isso dá uma possibilidade para que, com a criatividade dos brasileiros, principalmente, a gente possa construir aqui soluções que vão gerar mais empregos, vão gerar mais receitas, vão gerar mais impostos para o país. E vai abaixar o custo operacional. Exatamente. Você imagina o nosso SUS em blockchain. Isso é inevitável, isso vai acontecer. Né? Tem coisas que você não tem como frear, controlar ou regular. Esse crescimento é real e é natural. O que fez as pessoas e o que fez o Brasil? Você fala, por que a gente votou esse projeto no final do ano e tal? Porque a pandemia, como colocou as pessoas em casa, ela teve a oportunidade de aprender, de estudar e de transacionar uma criptomoeda. E ela também teve a necessidade de fazer um investimento que ela pudesse controlar e manipular em casa. E ela começou a ver que foi um bom investimento para ter o rendimento. Então o número de pessoas esse ano crescente com criptomoedas no Brasil é muito grande. A gente estima no Brasil, está falando mais de tri, e mais de 4 milhões de pessoas transacionando uma criptomoeda no Brasil hoje. Então isso passa a ser comum no dia e na vida das pessoas no nosso país. É a mesma coisa você achar pessoas que não têm telefone celular. Sim. E antigamente, há um pouquinho de tempo atrás, as pessoas tinham telefone celular para quê? Para usar voz. Quando você falou que a pessoa poderia ver a outra do outro lado, parecia uma coisa absurda. Hoje faz parte da vida de qualquer criança fazer um vídeo. E juntar 4 pessoas da família. E você falar hoje no telefone é uma coisa que parece do passado. As pessoas passam a mensagem através do Telegram, do WhatsApp, de outros meios de comunicação. Porque a evolução tecnológica é muito rápida. Quando eu comecei a discutir esse projeto em 2015, era um cenário. Hoje a gente está vivendo um cenário totalmente diferente, 6 anos depois, do que a gente viveu em 2015, que daqui a 6 anos a gente vai viver outro cenário. Então, o que a gente não pode aqui é achar que a gente está engessando o mercado ou que vai funcionar da maneira que a gente está propondo. Não. A gente está fazendo um reconhecimento e esse mercado vai se ajustar. Vamos ter grandes players entrando no mercado aqui, que falam, eu quero estar aqui, eu quero funcionar aqui, eu quero que o Brasil seja aqui a vanguarda desse ativo. Então, a gente vai modificar e vai trabalhar nisso. Acredito que o Brasil vai, nesse primeiro momento, usar o Banco Central e a CVM, mas pode ter um crescimento de ter uma bolsa de ativos. Assim como, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada, entrou em vigor em 2020 e até hoje... Que muita gente não entendeu ainda. Pois é, as empresas, até hoje, a gente faz algumas consultorias aqui, até hoje as empresas ainda não sabem a quem recorrer. E a gente tem um órgão regulador que o próprio governo ainda não está conseguindo trabalhar com a lei. Pois é. E aí entra um tópico aqui, que aqui aí eu volto pro meu ponto, que na minha cabeça, assim, seja tecnologia, seja política, não importa o tema. A educação sempre é o melhor caminho. Eu vi um post seu outro dia, onde você falava lá que a cada R$1 que a gente gasta com eu acho que era alguma coisa nesse sentido, eu posso até chegar a ver. Que investe em educação. Investe em educação, a gente tem um retorno de R$1,70, é alguma coisa nesse sentido. Então, assim, mas óbvio, a gente teria que politizar, e não é o objetivo aqui, a falta de objetivo na questão de educação é clara, né, por certas partes. De novo, o projeto ele já é maduro o suficiente para ser aprovado. Perfeito.
A gente tem aí 6 anos de amadurecimento e esse projeto ele tem diversas searas. Existe dentro dos diversos moldes, eu sei que não é uma obrigação. Eu quero fazer um... Fale. Na Câmara você tem 513 deputados. Tá. A gente apresentou o projeto em 2015. Aí, tem uma coisa que a gente tem que destacar aqui. Vários deputados apresentaram projetos depois. Sim, são 6 deputados, se eu não me engano. Só que os projetos apresentados, o tema principal e o primeiro tema apresentado é de minha autoria. Todos eles foram apensados ao meu projeto. Então, cabe a esse deputado que discutiu, que apresentou o primeiro, os projetos depois vão sendo apensados ao projeto de minha autoria, que deu a possibilidade de a gente ser Até a questão das milhas, depois eu tirei... Acho que confunde muito, porque assim, eu acho que... Que vai ser o futuro, as milhas vão ser tokenizadas. Você tokeniza as milhas e anexa, né? Anexa, mas é que a discussão ela foi ampliando, a gente foi escutando diversos especialistas que avançou. O que eu falo para vocês, esse amadurecimento deu a possibilidade de a gente difundir e de a gente chegar na vida das pessoas. E deu a possibilidade de você ter 4 milhões de pessoas transacionando. Para esse usuário, eu não preciso mais explicar. E esse usuário começa a difundir no grupo de amigos, no grupo familiar. Então as pessoas já começam a entender que existe uma criptomoeda e que essa criptomoeda funciona e que essa criptomoeda representa dinheiro que você pode investir, que você pode comprar, que você pode vender e que ela, aí você tem umas mais famosas como o Bitcoin, que ela é muito valorizada, que ela cada dia sobe mais, quantos por cento ela subiu ao ano. Então, você tem isso hoje já no Brasil. Mas a gente não pode esquecer que esse é um mercado totalmente em evolução. Muita coisa vai acontecer ainda nesse mercado. E que a gente não pode ficar também só restrito aqui a falar de Bitcoin. Né? Pioneiro. A gente acha que só tem Bitcoin, quem está nos assistindo. Não. Tem muita coisa nova chegando. E a gente está falando aqui de uma plataforma, a gente está falando de uma metodologia de controle muito eficiente, que é o blockchain. Sim. A gente está falando que daqui a pouco, gente... Aí você fala assim, você está falando isso, daqui a pouco não tem mais cartório. Você vai usar o blockchain. Já existem experiências disso. Então, a evolução do mercado é muito grande. A gente começa a enxergar um futuro bem próximo para o mundo e para todos os brasileiros. Quando você cria esse atrativo, qual é a nossa vontade? É que o governo brasileiro já tivesse com outro olhar, que a gente já tivesse aqui no estado do Rio de Janeiro, pelo governo estadual, a fábrica de startups, que a gente criasse aqui um parque tecnológico, que a gente criasse um ambiente para utilizar a nossa inteligência aqui com nossos cariocas aqui, a gente está acelerando programas e projetos do governo. Como é que a gente melhora a vida das pessoas que estão na comunidade? E tem como você melhorar muito através de investimento em tecnologia. Como é que você muda a vida das pessoas? Com tecnologia. Como é que eu melhoro a educação brasileira? Com tecnologia. Então a gente tem que colocar isso à disposição e criar soluções inteligentes através do governo. Infelizmente, a gente não tem esse olhar ainda. A gente tem, no Rio de Janeiro, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas que está distante ainda do que acontece no mundo, do que está acontecendo, as tendências mundiais do mundo, para que a gente possa implementar novas tecnologias. Mas a gente vai chegar lá. A gente está difundindo, está conversando, e eu tenho certeza que a gente vai avançar muito no Rio de Janeiro, nesse atrativo, né? Que o Rio é o país... É um país, né? É o lugar mais visitado do Brasil. Sim, então, sim, quando você vai lá fora, você fala assim, é Rio de Janeiro. E a gente precisa, de novo, trazer para o Rio de Janeiro, não descartando. Eu tenho escritório em São Paulo também, enfim, amo São Paulo, mas a gente precisa trazer... Eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro, enfim, a gente precisa trazer para o nosso estado do Rio de Janeiro. Meu pai é de Paraíba do Sul. A gente precisa trazer para o nosso estado do Rio de Janeiro aquilo que o Rio de Janeiro já foi, né? Um celeiro de oportunidades, de captação de empresas, enfim, de todas essas coisas. Antes de eu entrar na próxima pergunta,
Você falou sobre a questão de blockchain, só para me explicar bem didaticamente o potencial da blockchain. A blockchain, por exemplo, talvez não, acho que não é o caso, mas muita gente não entende o que é um banco de dados. Mas você já usou o Excel em algum momento da sua vida. Um Excel você tem linhas, né? Você tem linha 1, linha 2, linha 3, você tem vários registros. E aí, por exemplo, eu escrevi a linha 1, que é o Bruno, a linha 2, que é o Auro, a linha 3, que é o Luan e tudo mais. E aí, porventura, eu venho aqui e apago a linha 2. A gente fala muito sobre transparência de governos, de empresas, financeiras e tudo mais. Num Excel ou num banco de dados, eu posso apagar uma linha. Na blockchain, não. Porque a blockchain ela tem uma característica que ela é progressiva. Ela é escrita por blocos e é isso que dá transparência e segurança. E por isso que, até para a gente afastar o terrorismo que se faz com Bitcoin e criptomoedas, ele é seguro e a segurança dele está lastreada em cima da blockchain. Para a gente vamos falar sobre Bitcoin. Criptomoedas, elas são lastreadas dentro da blockchain, que são camadas, são blocos que são construídos e nunca vão ser apagados. Eles são replicados automaticamente. Você deu exemplo, por exemplo, sobre a questão do SUS. Significa que se eu for atendido aqui na Barra da Tijuca, no Hospital Lourenço Jorge, imediatamente, se à tarde eu estiver em Manaus e eu for atendido em Manaus, o meu prontuário eletrônico está atualizado lá. E ninguém vai modificar. E ninguém pode modificar. E se alguém modificar, eu sei quem modificou. Então, essa é a segurança que a blockchain dá, seja para operações de todos os sentidos, não só para operações financeiras. Então, eu acho que essa é uma das outras importantes, é uma das muitas importâncias. Bom, voltando para a pergunta que eu queria fazer. Dentro desse processo de amadurecimento, pelo menos 6 anos, porque depois que você faz o processo de um projeto de lei, já existe um pré-processo antes. Eu acredito que não seja o seu tópico, mas deve ter sido estudado, até porque o senhor falou do estado do Rio de Janeiro, e isso automaticamente acredito que seria replicado para outros lugares. O que a gente poderia esperar porque assim, pensando num objetivo de pirâmide, né? Tudo que sai de cima para baixo, ele é replicável. Do ponto de vista de educação, da gente educar o povo, ou de boas práticas que o projeto pretende, não o projeto, mas que dentro do projeto existe alguma perspectiva dentro do projeto para se criar boas práticas, para se criar diretrizes, para a gente educar as pessoas de alguma forma? Isso é de forma natural. A tecnologia promove isso. Para você ter ideia, quem me acompanha, eu quero colocar à disposição aqui os nossos canais, através do WhatsApp, Facebook, Instagram. A gente vai colocar todos eles aqui embaixo. A gente lança algumas webséries para você entender o que é e como é que funciona. A necessidade faz você procurar. Você vê que a gente vem aqui, tem a oportunidade de gravar um podcast, você já procurou, você já viu um post, você já entendeu qual é o que a gente quis ali apresentar, como a gente apresentou, como a gente defendeu. Você resgata um vídeo no nosso canal do YouTube, você vê qual foi a ideia, como foi debatida, como foi difundida. Você começa a ver quem é contrário, quem é a favor, argumentos utilizados por A, argumentos utilizados por B. Então, essa procura é natural. E a gente viveu esse outro momento no Brasil, que eu não tenho dúvida, de um processo de educação financeira. Eu vivo isso em casa. Eu tenho um filho com 14 anos de idade. E uma pessoa com 14 anos de idade, ela começa a ver o que ela vai ser quando crescer. Eu usei a metodologia mais fácil com meu filho em casa. Até porque eu tenho um filho de 14 e tenho uma filha de 7. E aí, uma pergunta de escola, quando você quer procurar, onde você vai? A minha menina de 7 anos falou assim, no Google. É uma fonte de pesquisa de uma criança hoje é o Google. O meu filho de 14 anos falou assim, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser isso, aquilo, tal. Na dúvida, profissão A, profissão B. Você vai ser o que você quiser. Mas vê o que você gosta, quanto você precisa de salário.
E aí você vai começar a medir de o que você gosta, se o salário dá para comprar. E ele começou ali a fazer as suas contas. Não, pai, não quero ser isso não. Falei, vai lá, pega a média salarial, vai no Google, pesquisa. E ele começa a entender que ele vai precisar estudar um pouco mais. Para o que ele precisa ganhar, tem que ser profissão A, B ou C. Faz parte da educação financeira que você embute no seu filho. Porque ele começa a saber quanto custa, quanto você precisa, e ele vai precisar saber. Extra, vai ter que ter Então ele precisa saber o que é isso. E essa fonte nossa de pesquisa, que é o Google, que é outras ferramentas que a gente pode utilizar, ela começa a melhorar a vida das pessoas. Aonde que a gente imaginou que a gente poderia fazer uma universidade à distância? Aonde que a gente imaginou que a gente poderia aprender até uma língua à distância utilizando um canal ou um vídeo por YouTube? Onde você imaginou que você seria consultado à distância? A gente está numa evolução tecnológica muito grande e que soluções vão fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida. Eu não tenho dúvida que a gente está dando um passo muito importante. Que a gente está tirando esse negócio que ficava meio cinzento, meio na informalidade, transportando ele para um ambiente seguro, de legalidade, jurídico, econômico, que você vai poder investir o seu recurso numa plataforma que você sabe onde que ela está sediada, de uma plataforma que tem ali a autorização do governo para funcionar. Quando a gente fala governo, gente, seria um vice de iniciativa a gente falar onde que o governo tem que colocar e quem tem que regular. Então a gente deixa, isso fica aberto no projeto, porque já tem no Brasil as autoridades que desenvolvem esse papel. A CVM faz a parte imobiliária e o Banco Central faz a parte de moeda. É assim que vai funcionar o projeto. Se tiver mais um avanço na frente, a gente vai e ali o governo pode criar uma autoridade cripto para regular isso. Faz parte. E vai ser um avanço e vai ter um olhar. E o que a gente não concordar, nós vamos debater com o governo e colocar as normativas que precisam ser estabelecidas em qualquer mercado em evolução, em qualquer mercado em crescimento. O que a gente quer, né, através desse projeto, é melhorar a vida das pessoas. De forma clara, objetiva, de fazer novos investimentos, de ter atrativo, de começar essa garotada a pensar a solução, como é que a gente vai fiscalizar e colocar esse sistema único de saúde para funcionar no Brasil através do blockchain, como é que a gente vai saber o nosso sistema de segurança através do blockchain, como a gente melhora a vida de você receber uma identidade única de dados mais acessível, onde você pode controlar, fiscalizar e buscar esses novos dados para que a vida das pessoas possam ser mais fácil, mais prática e com mais transparência. Esse é o objetivo do que a gente está formulando, criando e implementando hoje, né? Não fique atrelado a uma moeda ou a simplesmente um projeto que regulamenta a criptoeconomia. Isso está muito mais amplo, essa discussão é muito mais ampla do que a gente está falando hoje. Então, assim, eu acho que para ficar mais fácil para as pessoas, a gente poderia dizer, eu posso, quando o frentista for lhe atender novamente no posto de gasolina, ele, o senhor é o pai do Bitcoin, é o deputado do Bitcoin. Eu brinco, o Fernando Henrique foi o pai do real. Isso, perfeito. E a gente é o pai do Bitcoin. Para aqueles que, bom, como vou me incluir nessa camada, eu poderia dizer que você está trazendo um projeto de blockchain, um projeto bem mais amplo, e vale a pena aqueles que realmente, a quem faz as declarações corretamente, a quem quer ganhar dinheiro com esse negócio, com esse ecossistema de negócios, de oportunidades. O projeto é muito mais do que só uma vertente do que a blockchain proporciona, que são os criptoativos, mas é a regulação da blockchain no Brasil e todas as suas potencialidades. O Brasil já existia, mas teve a sua descoberta. A blockchain já existia, só que a gente fez o reconhecimento dela aqui, de toda essa plataforma, do ativo, de dar liberdade às pessoas utilizar
desse mercado. Então a gente vai fazer um avanço no Brasil muito grande. Eu não tenho dúvida que a gente vai viver um novo momento. Um momento agora de muita velocidade pelo reconhecimento da tecnologia. Perfeito. Bom, eu vou finalizar para a gente não se estender muito. E depois para a gente ter outro também, Isso, podcast. Depois de falar outro, falar de novo. Você falou aí, né? Sobre a questão, até para a gente poder pegar e já criar essa intimidade, sobre a questão do seu filho. Eu também tenho 3 filhos. Eu tenho um de 18, um de 14 agora, e eu tenho uma menininha de 1 ano e 12. E o meu de 18 fez a mesma pergunta. Ele chegou: pai, eu não sei se eu vou ser advogado, não sei. Enfim, eu falei: bom, o que você quer? Mesma coisa. Eu falei: não, eu queria manter esse padrão de vida aqui. Eu falei: bom, bacana, então vamos lá, vamos fazer as contas. E aí a gente fez um Excel, porque tudo eu vou para o Excel fazer, né? E aí a gente planejou. Isso aqui não vai dar não, isso aqui não vai dar não. Eu falei assim, vai ser difícil manter Você começa a zerar as então, possibilidades. E aí ele até começou a fazer a questão de trade, viu que a questão de trade do mercado financeiro tradicional não era com ele, do mercado de trade de cripto, das criptos de principais e das altcoins não era, mas aí surgiu as questões dos tokens dos times. Ainda não tinha tido do nosso time, né? Mas já tinha lá do Manchester, do Barcelona, do PSG, tinha todos esses times. E aí é mais um ponto até para quem está nos assistindo, que aí eu vou finalizar. A empresa Sócios, ela declarou em 1º de dezembro que só com o lançamento das criptomoedas, bom, nosso time é Flamengo, né? Eu sou Flamengo. Brasileira. Até 1º de dezembro, a Sócios.com, que opera na blockchain Chiles, ela declarou que só na venda de criptoativos, na venda, ela captou 250 milhões de dólares. E depois, só com a valorização, infelizmente o Flamengo, para quem comprou o token do Flamengo, a Mengo deu uma desvalorizada, mas vai valorizar no ano que vem. É só deixar lá quietinho, que vai valorizar. Você tem Mengo? Você tem Mengo ou não? Tem. É só deixar quietinho lá. Desvalorizar, só deixar vai valorizar muito. Vai valorizar. A gente vai ter boas novidades portuguesas aí no ano que vem, que vai valorizar bastante. Só com o avanço... Então ela captou, só nas vendas, 250 milhões e só com o aumento... Com aumento de receita, já foram mais de 60% de capitalização. Então, com isso, o meu filho pegou e entrou no mercado. E aí começou a fazer operação a partir disso. Porque o que a gente não consegue, talvez, até enquanto pai, chamar eles para o mercado de trabalho tradicional, que é um mercado saturado, é um mercado que já não existe mais, e a gente tem um amigo em comum aqui que já é agente FIFA, foi agente FIFA, bom, ele já mexe com o mercado de futebol. Você tem aí o Ronaldo comprando o Cruzeiro, e um dos grandes financiadores é o token do Cruzeiro. O token do Flamengo captou 60 milhões de dólares só na estreia do Flamengo, e tantas outras oportunidades. Só para mostrar mais uma das oportunidades que também são os times. Enfim, para você que de repente é um passante, porque alguns trechos dessas mensagens provavelmente vão passar lá no áudio, e essas mensagens vão correr aí por muitos lugares, é que você possa entender que a blockchain, ela permite... a blockchain e o universo de criptoativos e toda a potencialidade desse ecossistema, ela permite que você, a partir de qualquer ideia, você crie soluções que pode escalar de uma forma muito maior do que os ganhos que o Bitcoin, que a Ethereum, que a Cardano, enfim, qualquer criptoativo possa ter. E uma solução que você pode criar em casa. Então eu acho que isso, mais uma vez, é um ponto que eu gostaria de novo de agradecer antes de passar para as palavras finais, e agradecer demais por estar aqui,
mas agradecer também, de novo, sem questões políticas nenhuma, mas pela causa, por estar defendendo, eu acho que desde os primórdios, e colocando o Brasil numa posição de vanguarda para o mundo, nesse sentido de, bom, nós estamos prontos, nós somos uma nação que a gente não quer discutir se vai ser A ou vai ser B que vai cuidar, a gente quer regulamentar, venham e explorem, paguem os seus impostos, potencializem a economia, façam bons negócios com segurança, aqueles que fizerem coisas erradas, paguem pelo que estiver fazendo errado, mas as boas ideias sempre vão ser bem-vindas. Boas empresas venham, gerem negócios, oportunidades e empregos. Eu acho que essa é uma grande mensagem que a gente precisa ter, e o que é o benefício de que uma lei que nós somos ainda hoje, porque a gente não tem países de primeiro mundo com leis tão avançadas como o Brasil está. País que não é considerado um país de primeiro mundo e tem uma lei tão avançada, e eu acredito plenamente, faço fé e deposito todos os meus esforços de fé para que realmente a gente tenha essa lei sancionada nesse primeiro semestre ou nesse primeiro trimestre do ano que vem, para que a gente possa realmente despontar no mundo aí como uma grande nação de blockchain, de criptoativos e de oportunidades nesse meio. Passo a palavra para as finais. Primeiro eu quero fazer um agradecimento desse bate-papo que a gente está tendo aqui. Fazer um agradecimento também aos meus pares na Câmara dos Deputados, que entendeu, que colaborou, que formatou com a gente esse texto aprovado na Câmara, que está indo ao Senado. Falar para você que é do mercado, você que já lida, você que ainda não entendeu, possa fazer suas perguntas nos nossos canais. Você que já entendeu, que possa mandar uma mensagem lá para o Senado e falar assim, precisamos aprovar, precisamos ter esse projeto aprovado, que isso vai ser muito importante. Você não tenha dúvida que a hora que aprovar no Brasil, pelo tamanho do nosso país, a gente vai ter ainda mais aumento e valorização do criptoativo aqui, de diversas moedas aqui no nosso país. E eu tenho certeza que a gente está dando um passo largo para o futuro. Esse é o começo de uma legislação que é de forma, e eu volto a falar, libertária, que vai se ajustar, e a gente vai propor novas modificações daqui a pouco, mas que a gente vai ter aqui um atrativo de investimento, de tecnologia, de mudança, de blockchain, de controle, de serviço à população brasileira, de facilitar o acesso às informações, de melhorar as informações para todos os brasileiros. O nosso futuro é um futuro livre, o nosso futuro é uma plataforma onde você pega o seu IPTU, onde você resgate, onde você não precisa gravar e guardar mais nenhum papel em casa, porque a gente vai ter tecnologia para isso. Tecnologia da informação melhorando a vida de todos os brasileiros. Perfeito. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado a você que nos assiste até agora ou assistiu qualquer pedaço de trecho desse podcast. Vamos receber ele aqui, ou eu vou até Brasília, ou a gente vai se encontrar outras vezes para falar sobre esse tema. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado.